Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Os nossos comentários pós-jogo aqui no canal A Voz Celeste para repercutir aí com vocês, para nossa interação. E eu falo em nome do Palácio dos Leilões, da Excelência Transfer, Multimarcas Consórcios e Cara Preta, carnes nobres. Mirassol 2, Cruzeiro 2. No primeiro tempo, 1-1. Na etapa complementar, mais 2 gols que decretaram, então, esses números finais. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, jogo no Maião, na cidade de Mirassol. Passando aqui os gols. No primeiro tempo, Wanderson abriu o marcador para o Cruzeiro, aos 22. No momento que o Cruzeiro estava levando um vareio de bola. Não estava vendo a cor da bola, só estava dando Mirassol, que perdeu oportunidades e mais oportunidades. Criou chances com tabelas dentro da área do Cruzeiro. Meu Deus do céu, show de horrores. Mas o futebol é isso, quem não faz leva. Aí o Mirassol tomou castigo, o Wanderson foi lá, um contragolpe, lançamento na verdade um passe, uma esticada de bola do Lucas Romero, consagrando o Wanderson, lado esquerdo da área, a finalização precisa e o gol. Mas o Natan Fogaça empatou no primeiro tempo, 37 minutos. Veio a etapa complementar e o Negueba, logo aos 7 minutos, fez aí 2-1 para o Mirassol. E continuou ditando o ritmo da partida, o ritmo do jogo. O Cruzeiro dando aquela esperança, né? Aquela esperança de reação. Até teve uma chance com o Sinisterra. Lá de esquerda da área, chegou a tirar do goleiro, mas tirou até da trave, pô. Isolou a bola e perdeu a grande oportunidade. No lance do Sinisterra já estava 2-1 para o Mirassol naquela finalização. Eu estou dizendo aqui no meu título, não me iludo. Com Tite, futebol segue pobre. Vou repetir o título aqui dos meus comentários. Não me iludo. Com Tite, futebol do Cruzeiro segue pobre. Vocês concordam comigo ou não? Pela manifestação aqui da maioria, no nosso superchat, interação aí do torcedor, da galera, como queiram. Todo mundo querendo hashtag fora Tite. E eu já estou nessa hashtag há um bom tempo. Eu também sou favorável à demissão do Tite. Só que, com este resultado, com este empate, ele, mais uma vez, ganhou sobrevida. Gente, é muito confuso. O Cruzeiro não mostra assim, evolução nenhuma, não mostra esquema, planejamento tático, postura tática, padrão de jogo, absolutamente nada, é aquele amontoado. E teve gente que conseguiu enxergar melhoras, evolução no Clássico com a América. Eu já disse porque o Cruzeiro venceu. Venceu porque achou um gol aos 3 minutos no pênalti do goleiro, em cima do Gerson. Aí o Caio Jorge converteu, depois o mesmo Caio Jorge fez o segundo gol. E venceu porque era mais time que o América. Não fez mais do que obrigação, mas não mostrou bom futebol, não mostrou nada de evolução. E hoje, diante do Mirassol, não foi diferente, de novo um amontoado. E aí a gente vê à beira do campo, é o Tite que vai lá, orienta, daqui a pouco sai o Tite, entra o Matheus Bach, aí eu fico procurando aqui no currículo dele, que clube que ele dirigiu, que time que ele dirigiu, onde que ele foi treinador. Se isso não confunde a cabeça do jogador, vai o Tite, ora o filho dele, um passa uma instrução, aí vem outro, passa outra orientação, uma confusão dos diabos. Não dá para compreender. Tudo bem, é filho do homem, se ele tivesse se formado em preparação física, fosse o preparador, aí é aula teórica, aí é teórico. Tem treinador que se tornou campeoníssimo, Parreira não foi jogador, e outros, mas Paulo Autuori foi um grande treinador sem ter sido jogador. Isso acontece, porque o cara tem um dom, tem conhecimento, estudou, mas o menino lá ainda é jovem ainda, sabe? 30 e poucos anos, né? Não tem na bagagem currículo de treinador, pelo amor de Deus. Eu acho muito confusa
essas orientações aí, hora um, hora outro, sei lá, eu não consigo, sinceramente, ver nada de positivo nisso. E o Caio Jorge fez, aos 39 minutos da etapa complementar de pênalti, o gol salva Tite, dando mais uma sobrevida para ele, a exemplo do que tinha acontecido no clássico com o América. Se perde hoje, eu acho que o clima ficaria insustentável. Existiria, no meu modo de ver, uma possibilidade até de uma saída dele. E até dele se convencer que realmente não deu liga, não está conseguindo desenvolver no Cruzeiro o seu trabalho, aquilo que ele foi no passado. Mas todos nós na vida temos o nosso tempo de validade. E na carreira, principalmente de treinador, isso acontece. O cara vive o auge, altos e baixos, mas depois passa a viver só os baixos. Sabe como? Então ele não está, o trabalho dele não está fluindo, não está acontecendo, não está surtindo. E não venham com essa de que, está derrubando mais um treinador. Gente, quem derruba treinador não é imprensa, não. Não sou eu, não é nenhum cronista esportivo. Quem derruba treinador é o próprio. Quem derruba treinador são os maus resultados. Se os resultados não vêm, o trabalho fica comprometido, e aí o clima fica insustentável. Essa é a cultura do nosso futebol, é a cultura do futebol brasileiro. E isso acontece hoje, também na Europa, com grande frequência. Não acontecia antes, mas agora acontece com grande frequência. E aqui no nosso país, muito mais ainda. Sabe? Muito mais ainda. O Nário Gama até citou uma frase, eu concordo plenamente. Foi um empate, ele disse, empate mais na sorte do que por qualidade. Aí eu tiraria o termo qualidade e acrescentaria o seguinte: empate mais na sorte do que por merecimento. Porque se for colocar por merecimento, o Cruzeiro não mereceu nenhum empate não, mas achou um empate, menos mal. Porque você somar um pontinho fora de casa, na casa do Mirassol, tem que ser levado em consideração sim esse pontinho. Tem que ser levado em consideração. Mas o que a gente lamenta são as circunstâncias. É o que o Cruzeiro não produz, o que o Cruzeiro não consegue produzir, o que o Cruzeiro não consegue desenvolver. Eu até fico me perguntando que língua que fala o auxiliar, o Matheus Bach. Se ele fala árabe, se ele fala inglês, se ele fala alemão, se ele fala holandês. Sabe? Português parece que não é, porque os caras, eu acho que eles não entendem também aquilo que eles têm que executar em campo. Eles não estão conseguindo executar aquilo que naturalmente vem sendo pedido, ou pelo Tite ou pelo filho dele, sabe? Então, com o Tite, o futebol do Cruzeiro segue pobre. Não tenham dúvidas, o futebol do Cruzeiro segue pobre, por isso que eu não me iludo. E fico a me perguntar o seguinte: o efeito que esse empate ele poderá trazer de consequência futura, ele vai trazer positividade para a recuperação do Cruzeiro, definitivamente, com o Tite? As coisas vão começar a fluir a partir de agora no Campeonato Brasileiro? Fica essa interrogação, porque de repente esse foi um empate para adiar o problema, para empurrar o problema lá para frente. Porque se quarta-feira que vem tiver um tropeço no Mineirão diante do Corinthians, e isso não é difícil, por aquilo que o Cruzeiro não está apresentando de futebol, a gente não pode afastar essa possibilidade, um tropeço, aí compromete, aí se adia o problema para fazer a mudança de treinador, pensando ainda no Brasileiro, pensando em Libertadores, pensando em Copa do Brasil. É o que eu disse, gol salva Tite, não me iludo, Cruzeiro não me convence, não vejo de forma alguma nenhum tipo de evolução. Eu acho que o teste, ele começou a partir do jogo com o Botafogo. Resultado ridículo, vergonhoso. Veio o Coritiba, mais uma vergonha, e em casa, o Cruzeiro sofrendo a virada. E hoje, de novo, fora de casa, um time inconstante, um time sem poder de convencimento, mas que consegue
na sorte, não por merecimento, pelo menos o empate para somar o seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro. Sinceramente, eu ando desanimado. Estou desanimado. Vou continuar na torcida para que as coisas aconteçam, para que o Tite finalmente consiga colocar o Cruzeiro nos trilhos, consiga implantar no time um bom trabalho, mas eu não vejo com otimismo essa possibilidade. Ele vai ter que ter um poder de convencimento muito forte, muito grande, mostrar realmente resultados de fato e eficácia, produtividade, botar esse time para jogar, porque ele até aqui só estragou aquilo que de positivo o Cruzeiro mostrou na temporada passada. Então eu fecho mais uma vez com o título do meu comentário, e que está aí na arte gráfica do Henrique Nézer. Não me iludo com Tite, futebol segue pobre, mas evidentemente que valorizo sim esse pontinho, primeiro no Brasileiro, conquistado na casa do Mirassol, que levou castigo, hein? Levou castigo. Teve tudo para liquidar a fatura pelo mau futebol que o Cruzeiro voltou a apresentar na temporada. No mais, estamos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta. Você concorda, você discorda, pode interagir. A sua opinião é muito mais importante do que a minha, podem ter certeza.